verdade, me perguntaram se eu aceito ou não. Já começou, né? Então, beleza. Isso, está gravando. Está gravando, né? Então, boa tarde a todos, né? É um prazer estar aqui hoje para falar sobre esse artigo que nós publicamos aqui no departamento sobre a precisão na neuromodulação não invasiva, novas perspectivas para o tratamento da depressão. Esse trabalho aqui eu fiz, foi um trabalho de um convite que foi feito a diversos autores, são 26 pessoas em 9 países, né, que se juntaram aqui para discutir algumas propostas e perspectivas nessa nova área, né, que seria a área da precisão na neuromodulação não implantável, né, ou neuromodulação não invasiva. E juntar esses conhecimentos para oferecer novas perspectivas para o tratamento da depressão. Foi um trabalho, assim, um convite que foi feito a especialistas em diversos centros de estudo sobre neuromodulação, né? Foram 26 pesquisadores ao todo, em 9 países, né? E a gente fez uma revisão no PubMed, Google Scholar e Web of Knowledge, né? Tentando compilar as últimas evidências, né, sobre o tratamento da neuromodulação, com ênfase em revisões sistemáticas, meta-análises e estudos pivotais, né. Então, vou passar aqui, fazer um breve roteiro sobre a minha apresentação, né, vou falar um pouco aqui, fazer uma introdução sobre a depressão e sobre os tratamentos convencionais. Vou trazer algumas informações básicas aqui sobre neuromodulação não invasiva e esse novo conceito aqui de psiquiatria de precisão. Vou falar um pouco sobre um subcampo da neuromodulação não invasiva, que é o formato das técnicas não convulsivas, que seria a NIBS, falar um pouco sobre os desafios e oportunidades. Vou falar um pouco também sobre aprendizado de máquina e NIBS, falar também sobre algumas perspectivas futuras para pesquisa em neuromodulação não invasiva, e depois vou abrir para discussão, querendo ouvir de vocês também, a experiência de vocês no nosso departamento, as pesquisas em andamento, enfim, a gente poder fazer uma discussão em grupo. Então, falando um pouco sobre a depressão, né, assim, os últimos dados da OMS mostram que, na verdade, a depressão é um transtorno mental que costuma ter um curso crônico e recorrente, né, além de ser bastante prevalente na população geral. As últimas estimativas estimam em torno aí de 300 milhões de pessoas afetadas no mundo, com um risco ao longo da vida podendo chegar a 18%. A depressão ela tem um alto impacto social, psicológico e econômico sobre os indivíduos, né? É a primeira causa de incapacidade no índice de carga global de doenças, de anos de vida perdidos ajustados por incapacidade, e essa é a primeira causa, e a quarta causa em carga global de doenças, né, que é o índice GDB. Além do mais, assim, a depressão está fortemente associada ao suicídio, né, tendo um risco aí em torno de 15%. Os tratamentos de primeira linha, recomendados dos guidelines mais comumente usados, como o CAMAT, o NICE, recomendam a psicoterapia cognitivo-comportamental e as medicações antidepressivas, né, como tratamentos de primeira linha, inclusive as psicoterapias cognitivo-comportamentais indicadas aí para os quadros leves e moderados, como primeira escolha, né, assim, até antes do que as medicações. Mas esses tratamentos estão longe de ser perfeitos, né? A gente sabe que são tratamentos que têm um alto índice de refratariedade, de acordo com o estudo STAR-D, né, que foi esse estudo que explorou a história natural de pacientes com depressão, seguindo um tratamento sequencial. Até 1/3 dos pacientes não responde adequadamente após 4 trocas de medicação. Fora isso, a maior parte das medicações acarreta efeitos colaterais, né, como principalmente alterações neurovegetativas, né, como alterações do ciclo sono-vigília, apetite e peso, concentração, libido, e isso aumenta a possibilidade de descontinuação do tratamento, né. E as psicoterapias, apesar de não ter esses efeitos colaterais, elas podem ter um alto custo e baixa acessibilidade
a depender de onde os pacientes se localizam, né? Então, nesse caso, né, nesse gap, a neuromodulação não invasiva já se configurou como uma alternativa eficaz e segura para o tratamento da depressão. O conceito de neuromodulação não invasiva são as técnicas de neuromodulação que não requerem cirurgia, né, diferentemente, por exemplo, da DBS, que seria estimulação cerebral profunda, né, e a VNS, que seria estimulação do nervo vago. Dentro da neuromodulação não invasiva, a gente teria as técnicas de NIBS, né, que são Non-Invasive Brain Stimulation, que é praticamente um sinônimo, mas nesse caso, subentende-se as técnicas que, além de não requererem cirurgia, não requerem anestesia, como, por exemplo, são os casos da TDCS, que é a estimulação elétrica transcraniana, e a estimulação magnética transcraniana. Entretanto, assim, apesar da neuromodulação não invasiva ter ocupado esse espaço, né, onde os tratamentos convencionais, que são os antidepressivos e a psicoterapia, não conseguiram ocupar, a NIM também tem algumas limitações, né, por exemplo, ela tem uma eficácia limitada e tamanho de efeitos modestos, né, assim, os tamanhos de efeito que nós conseguimos medir até agora, principalmente para TDCS e MT, são modestos, apesar de baixo índice de efeitos colaterais, ou, no caso do ECT, você pode ter uma eficácia alta e um tamanho de efeito considerável, mas os efeitos colaterais são importantes. Então, a gente está nesse cenário, né, onde as técnicas que têm baixos efeitos colaterais ainda têm tamanho de efeito modesto, e as técnicas que têm um tamanho de efeito considerável têm muito efeito colateral. Então, nesse sentido, a pergunta do nosso artigo, né, assim, é por que a neuromodulação não invasiva ainda apresenta essas falhas clinicamente significativas, né, ou por baixo tamanho de efeito, ou por alto índice de efeitos colaterais. E a gente consegue, na verdade, tentou responder essa pergunta em 3 frentes, né, assim, primeiro, se usa muito pouco conhecimento neurobiológico individualizado nos pacientes que recebem as técnicas. Né? Então, todas as informações que a gente tem sobre os pacientes que recebem essa técnica de neuromodulação são conhecimentos clínicos, né? Obviamente, fora um contexto de pesquisa. Né? Depois, a gente está dentro ainda de um paradigma que a gente chama no artigo de one size fits all, né? Que seriam os protocolos fixos para síndromes psicopatológicas, né? Então, os protocolos de neuromodulação não são customizados de acordo com as características neurobiológicas de cada indivíduo. E, por fim, essa prática em medicina, que é a prática de tentativa e erro, né? Assim, a gente segue fluxogramas, né? Escolhe os tratamentos que têm maior evidência em grupos populacionais, aplica esses tratamentos ao indivíduo, se o indivíduo responde, o tratamento é mantido, e se ele não responde, a gente segue o fluxograma, né? Nesse sentido, está sendo inaugurado aí desde 2015, né, até um pouquinho antes disso, esse novo campo aí da psiquiatria de precisão, né, que é uma tentativa de mudar um pouco essas limitações de uma psiquiatria baseada em diagnósticos categóricos, né, em fluxograma de tratamentos, para incorporar novos conhecimentos. Esses novos conhecimentos, eles vêm de 3 áreas principais, né, que seriam o conhecimento dos mecanismos biológicos, né, enfim, que são colhidos a partir de dados de neuroimagem funcional, de neuroimagem estrutural, os conhecimentos oriundos de grandes bancos de dados, né, de Big Data, enfim, e por fim, os métodos de inteligência artificial para se estudar esses conhecimentos, né? Então, juntando esses 3 campos de saber, o que está se tentando fazer aqui é começar as pesquisas dentro de um paradigma de psiquiatria de precisão, né, customizada para a situação neurobiológica de cada indivíduo. Então, esse paradigma de psiquiatria de precisão, a gente está tentando incorporar ao campo da neuromodulação, né? Não mais utilizar a neuromodulação somente com base nos dados clínicos, mas
usar, né, e aproveitar outros tipos de dados, como, por exemplo, dados de neuroimagem funcional, de modelos computacionais, de Big Data e aprendizado de máquina, de sincronização neural através de medidas de eletroencefalograma e de intervenções combinadas, seja elas com medicações ou com psicoterapia. Tudo isso no sentido de otimizar a eficácia da neuromodulação não invasiva. Então, eu vou fazer um panorama básico aqui sobre o que se entende por diferentes modalidades de neuromodulação, né, não invasiva. A gente tem as modalidades né, transcraniana, e as modalidades convulsivas seriam o ECT e o MST. Né? Tá dando para ouvir tudo? Ou não sei como é que tá. Sim, tá perfeito, Lucas. Pode continuar. Pode continuar. Então, falando um pouquinho sobre o NIBS inicialmente, seriam as modalidades subconvulsivas, né? Assim, qual é a neurobiologia, né, que a gente se baseia para aplicar essas técnicas, né? A gente parte do princípio, né, assim, que existe disfunções de redes neurais, né? E a gente tenta acessar essas redes neurais através da neuromodulação. Né? Uma dessas redes seria a rede frontoparietal, né, que é uma rede que engloba áreas do cérebro, principalmente lobo frontal e parietal, e algumas áreas do sistema límbico também. Né? Todas essas áreas, o cérebro ele não funciona por segmentos, ele funciona como uma estrutura complexa. Né? Todas essas áreas estão em comunicação umas com as outras, e elas se manifestam através do que a gente chama de controle cognitivo, né, que seria a capacidade de ajustar ações de acordo com as demandas do meio ambiente. Né? Então, um processo dinâmico. Isso envolve não somente o córtex pré-frontal, né, mas também o córtex cingulado anterior, áreas do sistema parietal, áreas do sistema límbico, como a amígdala, o tálamo, né? E essa hipoatividade da rede frontoparietal estaria associada também a uma hiperatividade de uma outra rede, que seria a rede padrão, né, que é o Default Mode Network, né, que é a hiperatividade dessa rede estaria associada a outros tipos de alteração, que seriam os sintomas depressivos propriamente dito, seria o viés pessimista, autorreferência e ruminações depressivas. Né? O córtex pré-frontal é a área que é mais facilmente acessada, pelo seguinte motivo, assim, uma área mais superficializada, né, a área onde a gente consegue chegar mais perto, né, através ou da bobina ou do eletrodo, né, mas lembrar que apesar da gente atuar nessa área, ou estimular, ou inibir, a gente está também acarretando ações indiretas nessas outras áreas da rede frontoparietal, especialmente áreas mais profundas. Então, a tentativa de se acessar a rede parietal através do córtex pré-frontal dorsolateral também é de atingir e de neuromodular o sistema límbico. Né? Alguns conceitos básicos sobre MT, que também faz parte do nosso artigo, a gente fez uma revisão básica, né? Acho que talvez seja conhecimento já adquirido para uma parte das pessoas que está escutando, mas fazer uma revisão básica aqui. Né? A MT ela se baseia na indução de um campo eletromagnético de 1 a 2,5 Tesla, né, de uma corrente elétrica alternada, passando por uma bobina. Né? A ação da MT ela costuma ser focal e geradora de potenciais de ação. Né? As nossas meta-análises aqui, as mais recentes, tem a do André de 2017, a do Mutz, que foi do British Journal aqui de 2019, já estabeleceram que MT é superior a placebo, sim, mas ainda inferior ao ECT. Né? Inclusive, as diversas técnicas assim de priming, alta frequência, baixa frequência, bilateral e theta burst são todas superiores a placebo, mas sem nenhuma superioridade entre os protocolos. O CAMAT, desde 2016, né, já recomenda a MT como tratamento de primeira linha para pacientes que falharam pelo menos um tratamento com antidepressivo convencional. Né? Dentre os marcadores de resposta que a gente tem, a depressão refratária
ainda é um dos mais importantes, né, um preditor negativo de resposta a MT, talvez muito mais pela depressão refratária em si do que propriamente pela MT. Os protocolos de manutenção são fortemente recomendados. Os efeitos colaterais mais comuns costumam ser dor e desconforto local. E o efeito colateral mais temido seria a convulsão, né, que é um evento raro, mas enfim. Sobre a estimulação elétrica transcraniana, né, ela se baseia na aplicação de uma corrente elétrica fraca, de 1 a 2 miliamperes, através de 2 eletrodos, que seriam o ânodo e o cátodo. Diferentemente da MT, ela é não focal e não geradora de potenciais de ação, né? A TDCS, no fundo, ela facilita ou inibe a transmissão sináptica, dependendo da montagem do estado basal das redes neurais subjacentes. As nossas meta-análises já mostram que a TDCS é superior à placebo, sim, né, tanto em diversos índices de resposta, remissão e melhora clínica, mas também é inferior ao ECT. Né, e a gente tem os estudos do nosso departamento aqui, né, inicialmente o estudo do André, de 2013, que foi o SELECT, que mostrou que a combinação de TDCS com sertralina é mais eficaz que cada tratamento isoladamente, e o ELECT de 2017, mostrando que a TDCS é inferior ao escitalopram, né, apesar de ser superior a placebo. A manutenção com tratamento também é recomendada, né, diminui as recidivas e as recaídas. Né, os efeitos colaterais também são leves, são mais locais e manejáveis. E a TDCS tem algumas vantagens em relação à MT, que seria o menor custo e uma maior portabilidade, né, de modo que pode ser feita também em casa. Né, então tem essa possibilidade dos pacientes, principalmente nessa situação agora, por exemplo, ter a possibilidade de fazer um tratamento que não tem necessidade de sair de casa. Né. Isso aqui eu trouxe, enfim, com mais uma curiosidade, né, assim, que a estimulação elétrica ela pode ser oferecida de outras formas, né, que não somente através de corrente monofásica e unidirecional. Né, ela pode ser também oferecida com alterações de polaridade, né, então você pode oferecer também tanto uma forma de corrente alternada, né, com uma frequência fixa, por exemplo, 10 Hz, isso aqui você fica mudando a localização do ânodo e do cátodo, né, enquanto você pode também oferecer a estimulação elétrica através do ruído randômico, né, que seria uma frequência randômica. O interesse dessas técnicas, assim, é porque através da alteração de polaridade, né, através enfim, de formas variantes de onda, você pode tentar sincronizar a estimulação elétrica a diferentes oscilações, diferentes frequências de oscilação cerebral, medidas por EEG. Né, então, isso facilita, às vezes, a leitura dos resultados. Né, assim, se, por exemplo, você conseguir sincronizar a frequência de uma estimulação elétrica com uma determinada frequência de área cerebral, com um ritmo de eletroencefalograma, enfim, isso abre campos de pesquisa e de resposta terapêutica novos, né. E por fim, né, assim, falar um pouquinho sobre os métodos convulsivos, né, como o ECT e a MST, que é a magnetoconvulsoterapia. Elas seriam, na verdade, técnicas baseadas na indução de convulsões através de despolarização de redes neurais. Né? A ECT, ela oferece, assim, ela tem um dos maiores tamanhos de efeito na psiquiatria, né, mas, obviamente, um índice de efeitos colaterais maior também, né, especialmente os efeitos cognitivos. As principais teorias, assim, do funcionamento dessas técnicas seriam por aumento de BDNF, que seria o fator neurotrófico derivado do cérebro, aumento de volume e conectividade em algumas áreas do cérebro, como hipocampo e amígdala, né, e também pela redução de mediadores inflamatórios sistêmicos. Né. A magnetoconvulsoterapia, né, assim, por ter uma indução mais focal do que a ECT, ela também pode propiciar menos efeitos adversos. Então, ela, na verdade, está sendo desenvolvida e estudada como uma tentativa de manter
o mesmo tamanho de efeito que ECT, mas com menos efeitos adversos sobre a cognição. Essa meta-análise de rede aqui, acho que todo mundo já viu, que é a meta-análise do British Journal, né, que foi publicada em 2019, ela compara essas diferentes modalidades de neuromodulação não invasiva, né, não somente as formas convulsivas, mas como as formas não convulsivas também. E eu trouxe aqui para a gente discutir um pouco os comentários que o André fez no JAD, em 2019, numa correspondência, sobre os resultados dessa meta-análise de rede, sobre as políticas os protocolos de aplicação das diferentes técnicas, né? Principalmente na comparação da TMS com a TDCS, né? O que a gente observa, né? Que os intervalos de confiança, de tamanho de efeito e odds ratios entre MT e TDCS são semelhantes, né? Inclusive, a TDCS ela até foi mais extensivamente investigada do que a MT, né? Entretanto, o FDA já aprovou a MT como tratamento de primeira linha para pacientes que falharam em um antidepressivo, mas a TDCS ficou meio que nesse limbo, né? Ela ficou suspensa, né? E, enfim, mesmo se a MT for realmente 20 a 30% superior que a TDCS, assim, o custo ainda é 50 vezes maior. Então, hoje em dia, com os dados que a gente tem, os dados de meta-análise de rede, ainda tem pouca justificativa para a TDCS não ser recomendada, pelo menos como um tratamento add-on, né, um tratamento coadjuvante na depressão, né, e não mais ficar como um tratamento experimental. E aqui a gente entra na segunda parte dessa apresentação, que seria propriamente os desafios e oportunidades na neuromodulação de precisão, né? Assim, como aprimorar os conhecimentos e eficácia em NIM, né? E no artigo a gente subdividiu essa discussão em 4 itens, né? Que seriam os itens do como, quando, onde e quem, né? Começando com o como, seria as combinações da NIBS, né, que seriam as técnicas não convulsivas, subconvulsivas, com intervenções cognitivas, como, por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental, né? O segundo item seria o quando, né? Por exemplo, usar métodos de neuroimagem EEG em tempo real para medir os efeitos da NIBS em tempo real, né? O terceiro seria o onde, seria a otimização de sítios de aplicação e quantificação de doses. E o quarto item seria o quem, né? Seria a identificação de indivíduos que respondem melhor à neuromodulação e de alguns marcadores de resposta. Né? E por fim, eu queria falar sobre um subitem desse item 4, que é o do Machine Learning, o aprendizado de máquina em NIM. Então, eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses, nessa segunda parte. Então, o primeiro item, né, que é esse item do NIBS e intervenções cognitivas, né, seria o item do como, né. Na verdade, esse campo de pesquisa, né, essa proposta aqui, ela se baseia no conhecimento do functional targeting, né. O que é o functional targeting? É você associar duas estratégias para agir sobre o mesmo alvo cerebral. Né, os estudos iniciais que foram feitos com functional targeting foram feitos com neuroreabilitação, né, pacientes com algum tipo de sequela motora decorrente de lesão cerebral traumática ou AVC, submetidos à fisioterapia, né, e concomitantemente recebendo neuromodulação nas áreas cerebrais que estariam sendo ativadas pelo procedimento fisioterápico ou de neuroreabilitação. Né? Então, esse é o conceito de functional target. Então, a psiquiatria pegou emprestado esse conceito para estudar, na verdade, a convergência de duas intervenções sobre redes neurais, né? Sobre duas intervenções simultâneas que podem agir de forma sinérgica sobre a mesma rede neural. Né? No caso, seriam intervenções combinadas, por exemplo, de neuromodulação com remédio, com psicoterapia, tanto de forma sequencial quanto de forma simultânea, né, e o estudo dos efeitos, né, se é um efeito positivamente sinérgico, um efeito neutro, um efeito negativo, né. Na verdade, essa área é chamada de Dynamic Duo, né, o duo dinâmico,
e esse artigo, na verdade, que traz essa área com mais detalhes é o da Sarah Lisanby, né, que é uma pesquisadora do NIH, que trabalha com essas associações. Né. Então, por exemplo, em relação à combinação de TDCS com intervenção cognitiva, a gente tem três estudos, né, que a Lisanby cita nesse artigo, né, que seriam esses estudos de 2014, seria um estudo do Seagrave e um estudo do André, que estudaram a combinação de TDCS com uma modalidade de terapia cognitivo-comportamental que seria a CCT, que é o Cognitive Control Training. Né? Por exemplo, o Seagrave, em 27 pacientes com depressão, nesse estudo randomizado, ele observou que o Cognitive Control Training com o TDCS em combinação levaram a uma melhora sustentada, uma melhora antidepressiva sustentada no follow-up de 3 semanas. No estudo do André, foi onde foram estudados a CCT com e sem TDCS, os efeitos antidepressivos foram semelhantes. Entretanto, no grupo que recebeu a TDCS ativa com CCT, a maior índice de melhora foi observado em indivíduos mais velhos que tiveram uma resposta melhor nesse índice PASSAT, né, esse teste aqui que foi feito no início desse estudo. Né. E, por fim, a gente tem esse estudo aqui que está sendo feito em Munique, que é o estudo do Bajbuj, que está sendo feito aqui com um N bem maior, de 192 pacientes, né, que é um estudo randomizado também, que está dividindo pacientes para receber psicoterapia em grupo, né, psicoterapia cognitivo-comportamental em grupo, com e sem TDCS. Né, esse estudo ainda está em andamento, a gente não tem ainda os resultados publicados, mas vão ser bem interessantes, até porque vão ser um estudo com N bem maior do que esses 2 estudos piloto, né, que foram feitos aqui em 2014. Ainda nesse item 1, né, que seria a junção de alguma modalidade de neuromodulação com alguma intervenção cognitiva, a gente tem esse estudo piloto aqui de combinação de MT, também com uma modalidade de terapia cognitivo-comportamental, que seria a SST, que é o Self-System Therapy. Nesse estudo, que foi bem interessante, eles recrutaram 5 pacientes com depressão, um estudo piloto, né, usaram a ressonância magnética funcional, e durante essa ressonância ativaram, na verdade, aplicaram uma modalidade de SST para ativar uma área cerebral, detectaram qual foi essa área ativada, né, localizaram e depois aplicaram a MT junto, nessa mesma área. Não sei se ficou claro, mas enfim, usaram a ressonância funcional para detectar a área e depois aplicaram a MT nessa área, né, e observaram nesse estudo aqui, que não foi randomizado, quer dizer, não teve um grupo placebo, observaram uma boa resposta. Né, então, isso também abre perspectivas aqui de pesquisa com a ressonância funcional. Passando aqui para o item 2, né, que seria também uma perspectiva nova, né, seria o uso da NIBS com neuroimagem ou EEG em tempo real, em loop. Né, ou seja, você conseguir, durante a aplicação da técnica, medir a resposta cerebral através de neuroimagem ou EEG. Né, e o intuito aqui seria fechar esse loop, ou seja, você conseguir modular a sua intervenção para modificar a resposta cerebral de acordo com esses achados. Né? Então, na verdade, o que a gente faz hoje, né, na prática clínica, não tem nenhum tipo de leitura, né, é open loop. A gente aplica a neuromodulação e se baseia na resposta clínica. Né? Entretanto, obviamente, você pode tentar otimizar essa resposta fechando o loop. Passando aqui para o item 3, né, que seria a otimização do local de aplicação e da dose, né, a gente sabe hoje em dia, assim, estudos têm mostrado que pequenas mudanças de localização podem alterar os efeitos neurobiológicos e clínicos das técnicas de neuromodulação. Né, hoje em dia, o que a gente usa aqui para os métodos de marcação são os pontos anatômicos, o hotspot,
em alguns centros de pesquisa neuronavegação ou achados de ressonância funcional, mas hoje em dia também você pode utilizar robôs. Na verdade, para mim foi um conhecimento novo isso, nunca tinha visto, né, mas o FDA recentemente aprovou um sistema de robô para posicionar a bobina, né, que ajusta a localização e o ângulo da bobina de acordo com pequenas mudanças de posição da cabeça do paciente, de modo a não perder esse local, né? E isso se torna bastante relevante aqui, se a gente vê os achados desses estudos, né? Por exemplo, esse autor aqui, o Tosh, ele mostrou, ele observou, na verdade, né? Impactos clínicos significativos de pequenas rotações de bobina, que de 7 graus se observa uma redução da MEP aqui do potencial evocado motor de até 60%. Né? E esse outro estudo aqui comparou formas de fixação, né, da bobina, utilizando aqui em preto e azul braços mecânicos, e aqui colorido aqui embaixo braços robóticos, né? E o que você tem aqui é a diferença de campo elétrico cerebral, e obviamente quando você usa um braço robótico, você tem uma variação de campo elétrico cerebral bem menor do que quando essa forma é feita com braço mecânico passivo. Ô Lucas, uma dúvida, esse robô aí, aquela Axilum, não sei lá o que, não lembro o nome. Exatamente, vou mostrar agora. Isso deve ser caríssimo. Você vai mostrar, beleza. Tá bom. É isso aqui, ó, cadê? É isso aqui, Laís. Eu nunca tinha visto, assim, na verdade, esse sistema aqui, que é o Cobot, ele foi aprovado recentemente pelo FDA, né, que você tem o robô, né, aqui é a bobina, né, e na verdade esse robô ele vai ajustando a posição e a angulação dessa bobina em tempo real, né. É bem interessante isso aqui, dessa empresa chamada Axilum, né, Axilum, sei lá. Ainda nesse item 3, sobre otimização de sítio de aplicação e dose, né, uma outra forma da gente tentar otimizar isso é através dos modelos computacionais, né, que o Paulo vem fazendo aqui nos estudos, né, que seria o modelamento usando o CINIBS, né, que permite a simulação e cálculo de campos elétricos em regiões de interesse para pacientes individuais. Né, você conseguir usar exames de neuroimagem para construir um modelo tridimensional do cérebro, né, e depois fazer uma aplicação simulada de algumas técnicas de neuromodulação, por exemplo, aqui a TDCS, né, e observar de que forma esse campo elétrico se distribuiria pelo cérebro. Né. Então, esse foi o estudo do Paulo, né, que foi publicado agora em 2020, né, foi um estudo de modelamento de campos elétricos em 16 pacientes com depressão, do ELECT, né, foi o primeiro estudo correlacionando campos elétricos simulados com desfechos clínicos, né, estudo piloto também, e usando como regiões de interesse aqui o córtex pré-frontal dorsolateral e o córtex cingulado anterior. Né, e o que o Paulo observou, o Paulo e o André e a equipe observaram nesse estudo aqui foi uma correlação inversa entre a intensidade do campo elétrico no córtex cingulado anterior esquerdo e melhora no Hamilton ao longo das 10 semanas, e uma relação inversa também entre a intensidade do campo elétrico no córtex cingulado anterior e córtex pré-frontal dorsolateral bilateral e índice de afeto negativo, né? Tem uma correlação inversa, então um achado bastante interessante. Passando aqui para o item 4, né, assim, que seria o estudo dos preditores de resposta, né, saber quem são as pessoas que têm uma propensão maior a responder bem à neuromodulação, de modo a otimizar a indicação desse tratamento. Né. Hoje em dia, os preditores de resposta à neuromodulação são basicamente desconhecidos. Né. Os melhores marcadores que a gente tem até hoje, que são marcadores negativos, ainda é a depressão refratária, né, e também a ausência de resposta na fase aguda. A gente sabe que esses indivíduos que têm depressão refratária e que demoram a responder, provavelmente vão ter uma resposta pior, né? Entretanto, você tem campo de pesquisa aqui em diversas áreas, né? Assim, proposta de marcadores correlacionados a biotipos de neuroimagem funcional,
de potencial evocado motor, estudos genéticos, estudos que tentam correlacionar clusters de sintomas com resposta melhor ou pior à neuromodulação, marcadores cognitivos. E o que eu queria trazer para vocês aqui hoje são 3 estudos assim que tratam de biomarcadores plasmáticos, de ressonância estrutural e ressonância funcional. Né? Então, esse foi um estudo que o André fez aqui em 2018, né, que estudou alguns marcadores plasmáticos correlacionados à resposta à TDCS. Né? Esse foi um estudo ancilar aqui do ELECT, né, que, enfim, tentou correlacionar a variação de, ou seja, a níveis de marcadores plasmáticos, e eles observaram aqui que existe, nesse estudo aqui, uma correlação entre o fator de crescimento neuronal, o NGF, no baseline, e resposta à TDCS comparada ao escitalopram. Né, e também observaram redução de interleucinas ao longo do tempo, independentemente do braço onde o paciente se encontrava, né, seja lá neuromodulação, escitalopram ou placebo. Né, então, esse estudo reforça aqui até o paradigma da depressão como uma doença inflamatória, né, que é digamos assim, a modificação de marcadores plasmáticos durante a terapia com alguma modalidade, seja ela de neuromodulação ou medicação. Aqui usando achados de ressonância magnética de crânio, estudo também do departamento aqui, publicado em 2019, que estudou 52 pacientes com depressão, que também é um braço do ELECT, e pegou as ressonâncias no baseline desses pacientes, né, conseguiram, na verdade, aqui correlacionar o volume de algumas áreas de interesse, aqui como o córtex pré-frontal e o córtex cingulado anterior, com resposta TDCS ao longo de 10 semanas. Né? Então, nesse estudo aqui foi observado que maiores volumes cerebrais em córtex pré-frontal esquerdo associaram-se à maior resposta de TDCS em relação a placebo, com D de Cohen de 0,3. Bem interessante também. E, por fim, um estudo aqui do Drisday, um estudo famoso, né, que, na verdade, é um estudo com N grande de pacientes, com 1.188 pacientes, multicêntrico, utilizando ressonância funcional, de tanto pacientes deprimidos e controles saudáveis, conseguiram categorizar, subdividir esses pacientes em 4 subtipos neurofisiológicos, baseados em conectividade límbica e frontostriatal. Né? E nesse estudo aqui foi observado que alguns subtipos específicos respondem melhor a MT, né? Por exemplo, esse biotipo 1, que é um biotipo de ressonância funcional, respondeu 3 vezes melhor à estimulação magnética em córtex pré-frontal dorsomedial do que os subtipos 2 ou 4. Né? Queria falar aqui, antes da gente concluir, um pouquinho sobre aprendizado de máquina e neuromodulação. Né? Hoje em dia, muito tem se falado assim, sobre aprendizado de máquina, na identificação de preditores de resposta. Talvez primeiro valha a pena a gente entender por que isso é tão importante. Né? Acho que a primeira questão é que, diferentemente de métodos estatísticos convencionais, que fazem inferência em grupos, o aprendizado de máquina baseia-se na predição de resposta para pacientes individuais. Né, você cria algoritmos que são capazes, assim, teoricamente, de predizer se um paciente, o grau de probabilidade que um paciente tem de responder ou não a um determinado tratamento. Né? O machine learning, diferentemente de métodos estatísticos convencionais, ele é capaz de identificar modelos não lineares, né, e relações entre uma infinidade de dados, inclusive usando Big Data. Né, e a grande vantagem é que, apesar desse método estatístico ser um método complexo e muito especializado, o clínico ele não precisa entender necessariamente como a máquina construiu esse algoritmo, mas entender se a máquina é capaz de prever uma resposta consistente. Né, acho que é essa a questão. Então, o machine learning ele tem um pipeline, né, ele tem na verdade, ele tem um fluxograma que é usado nos estudos que se valem dessa técnica, né, elas geralmente pegam um banco de dados e usam esse banco de dados para construir um algoritmo, né,
depois treinam esse algoritmo para tentar classificar os respondedores e não respondedores e comparam isso com o resultado original. Depois fazem uma validação cruzada, usa esse algoritmo em um outro banco de dados para ver se ele é capaz de prever os mesmos desfechos numa população diferente, né? E por fim, que eu acho mais interessante aqui, consegue identificar características que mais contribuem para esse modelo, né? Fazer uma hierarquia de quais são essas características. A gente tem já um estudo publicado de machine learning, também com base na população do ELECT, né? Onde foi tentado criar um algoritmo para predizer resposta a escitalopram e TDCS, né? E também nesse estudo aqui foram identificadas as características com maior contribuição para esse algoritmo. No caso, para o escitalopram, né, as 3 características com maior possibilidade de prever resposta positiva foi o índice de massa corporal, ansiedade de traço e o score do MoCA, e de uma forma assim, bastante relevante para o TDCS, assim, a característica que mais contribuiu para esse modelo foi o afeto negativo, né, que bate um pouco com o estudo de modelo do Paulo, né? Então a gente tem alguma coisa aí se delineando aí com afeto negativo e neuromodulação, né, assim, de tanto resposta positiva quanto pacientes que apresentam scores de afeto negativo no baseline também serem capazes de responder de forma mais positiva. Então isso é um campo para pesquisa que eu acho bastante interessante, né? Concluindo aqui de perspectivas futuras, né, a gente tem que sempre guardar em mente que, apesar de promissores, os estudos sobre NIM de precisão também devem levar em conta a aplicabilidade clínica e relação de custo-benefício. Tudo que a gente faz em pesquisa, a gente deve se perguntar se isso é viável do ponto de vista clínico, se a gente tem recurso para aplicar, isso não só aqui no nosso departamento, mas acho que em todos os lugares que trabalham com esse tipo de pesquisa. Né? Lembrar sempre que todos os estudos que foram feitos com biomarcadores geralmente são feitos de forma exploratória, né? São estudos ancilares, secundários, então seria interessante também poder replicar esses estudos em estudos com amostras maiores, né? Com um poder adequado para detectar efeitos baseados em hipóteses a priori. Para MT e ECT, onde a superioridade em relação a placebo já está comprovado, o próximo passo seria sistematizar a coleta de dados clínicos e demográficos de serviços especializados, por exemplo, usando o REDCap. Né? E para TDCS e MST, que ainda estão nesse limbo, né, assim, de uma superioridade que é questionada em relação a placebo, enfim, apesar de já ter indícios, né, o próximo passo seria os estudos de fase 3. E para concluir aqui, trazer boas notícias, assim, acho que para a evolução das pesquisas é importante que os dados estejam abertos ao público, né, abertos a equipes de pesquisadores com baixo custo. Então, seguindo esse preceito aqui, o periódico Brain Stimulation já está Open Access desde o começo do ano, né, então não tem mais custo. Isso faz parte aqui do que a gente imagina que seja necessário para a área caminhar, né, que esses dados estejam disponíveis para diferentes grupos de pesquisa e que haja mais liberdade aí de comunicação. Bem, pessoal, é isso, assim, inicialmente, né, vou abrir aqui para discussão, enfim, perguntas. Beleza, Lucas, obrigado. Alguém tem alguma pergunta? Pode fazer pelo microfone ou pelo chat, fiquem à vontade. Oi, pessoal, tudo bem? Lucas, parabéns pela apresentação, muito legal. Obrigado. Eu gosto muito desse artigo. Ele traz aí uma ideia bem nova, né, da individualização do tratamento psiquiátrico com técnicas de estimulação não invasiva. E eu acho que acho que é o futuro aí, né, para o tratamento de transtornos psiquiátricos com o uso de NIBs, né, se a gente for pensar. A minha pergunta, mesmo tendo uma ideia de uma resposta, eu queria que você desse sua opinião, assim, né?
Se comparado, por exemplo, com o uso da MT, enfim, TDCS na psiquiatria, com outro campo que é bem usado a MT, TDCS, que é a físio. Então, a fisioterapia, eles têm um uso bem individualizado do tratamento das NIBs hoje em dia enfim, eles individualizam muito, né? Então, acho que essa questão de precisão no tratamento para físio é muito diferente, ou é muito mais avançado se a gente for comparar com a psiquiatria. O que você acha que a gente pode fazer para caminhar ainda nesse sentido, né? O que a gente está distante deles? O que você acha que dá para fazer? Tirando... Pergunta difícil, né? Assim, caramba. Assim, eu não tenho como responder isso. É uma opinião sua, assim. Inteira, assim, de pensar o que eu li a respeito, qual é o desafio na psiquiatria, né? Começa desde o começo, assim, começa na forma que a gente usa para identificar o que a gente chama de doença, né? Quais são os critérios que a gente usa para delimitar quais são os nossos transtornos mentais. E até hoje o que a gente usou para fazer isso foram critérios clínicos, né? Assim, foram escalas, entrevistas, assim, e o que é que acontece, assim, tipo, à medida que você vai aprofundando os conhecimentos sobre neurobiologia, você vai percebendo que não tem uma correlação, falar assim, exata. Para falar a verdade, longe de ser exata, assim, uma correlação que deixa muito a desejar, né? Por exemplo, se você pegar um construto como a depressão, né, diferentemente, por exemplo, de um AVC ou de uma área de lesão cerebral específica, né, a depressão, você não consegue localizar onde é que é no cérebro que está a disfunção. Né? Você consegue eleger áreas, circuitos que estão probabilisticamente mais ou menos associados com grupos de sintomas, enfim. Né? Então, isso já dificulta muito você fazer uma intervenção, eu vou abrir aspas aqui, dizer uma intervenção precisa. Né? Assim, tipo, eu vou estimular essa área de 2 centímetros aqui no córtex, e isso vai se correlacionar com tal e tal resposta clínica. Isso é muito difícil, né, apesar de ser feito. Né. Eu acho que uma resposta aí para o avanço seria, na verdade, o RDoC, né, acho que vocês conhecem. O RDoC é o Research Domain Criteria que o NIH propõe, que é tirar os diagnósticos psiquiátricos de uma esfera meramente categórica e passar isso para algo dimensional, né, onde você tenha domínios, né, assim, de funções cerebrais que atravessem vários diagnósticos categóricos, né, e você possa estudar esses domínios. Dá um exemplo aí, por exemplo, memória de trabalho, função executiva, afeto negativo, por exemplo, né, sabendo que afeto negativo não é um sintoma patognomônico da depressão, ele pode estar presente em síndromes ansiosas, né, em quadros psicóticos, enfim, mas talvez seja, do ponto de vista neurobiológico, seja mais específico você trabalhar com um domínio chamado afeto negativo do que com algo tão heterogêneo aí chamado de depressão, sei lá. Isso é só o começo, assim, se quiserem acrescentar coisas aí, vão falando. Acho que essa amiga... Oi, você consegue me ouvir? Sim, mas e você, o que você pensa? Então, era isso, eu acho que a minha ideia, né, sempre quando eu penso nesse tema, eu acho que sempre vem o RDoC mesmo, né, na minha cabeça, assim, só que é um futuro ainda muito, o RDoC é muito recente, né, então, para a gente alimentar isso, enfim, eu acho que a gente está anos-luz aí de algumas outras áreas que a gente está muito atrás ainda, né? E a gente precisa dessa mudança mesmo de compreensão dos transtornos, igual você falou, né? A gente tem que, de fato, mudar essa observação clínica, no meu ponto de vista, para a gente tentar aprimorar esses transtornos, tratamentos aí, por exemplo, com a NIBS, que é o assunto, né, agora que você está trazendo, mas enfim. Obrigada, Lucas, me ajudou muito a pensar sobre
É uma pergunta sobre esse ponto. difícil, assim, eu não tenho, assim, tipo, o máximo que eu posso responder são coisas que eu li a respeito, enfim, mesmo difícil formar uma opinião sobre isso, né? Sim, de fato. Mas muito, muito obrigada mesmo, e parabéns aí pelo trabalho, muito bom. Obrigado a você. Lucas, eu tenho uma dúvida também. Pensando na EMT hoje, como é feito na prática clínica, né? Existe já um componente de precisão, porque a gente faz a estimulação, seja para qual indicação em neuropsiquiatria, a gente faz seguindo o parâmetro do limiar motor de repouso, né? Uma forma de individualizar pelo menos a intensidade do estímulo que você está fazendo ali. E pensando nisso, não faria sentido fazer isso com TDCS também? Você conhece algum estudo em TDCS que fez, por exemplo, alguns 2 ou 3 protocolos curtos naquele paciente, estimulando a área motora primária e depois medindo a estabilidade do córtex motor e individualizando o tratamento baseado nessa resposta, né, fazendo tempos de estimulação maiores ou intensidade de estimulação individualizado para aquele paciente na TDCS, você acha que faria sentido pensar em algum ensaio clínico assim? Pois assim, de mente eu não tenho, mas eu me lembro que eu discuti isso com o André uma vez, né, e existia, assim, tipo, uma dúvida em relação a esse método, porque, pelo menos, eu me lembro que o André tinha me falado, né, assim, que o potencial evocado motor da área cortical motora não necessariamente é o mesmo ou se correlaciona com a área pré-frontal. A gente está fazendo uma inferência aí, né? A gente está medindo o potencial evocado motor em uma área do córtex e depois está usando esse limiar para estimular uma outra área, sem ter uma prova definitiva, sem ter um marcador definitivo de que esse limiar é o mesmo numa área não motora, né? Então, não tenho nenhum estudo assim em mente, né? Assim, mas o que eu imagino que faça sentido, talvez, seja tentar sincronizar a frequência da corrente com o EEG, né? Talvez seja o mais próximo que você pode chegar numa parametrização, aí, numa equalização daquilo que você está aplicando com o que você quer efetivamente modular, né? E sem fazer tanta inferência, né? Dizer assim, vou medir o potencial evocado motor aqui, depois eu vou pular e vou somente aplicar isso em outra área. Não sei se alguém conhece um estudo com base no que você está perguntando. É só uma coisa que eu pensei, porque na MT é uma inferência também, né? A distância do córtex pré-frontal para a superfície do crânio, ela varia também entre as pessoas, né? E na MT isso é usual. Aí eu me perguntei, assim, se não faria sentido. Mas eu concordo com você, né? Que acho que por outros caminhos aí, fazer estimulação em tempo real, guiado por feedback de EEG, a questão do close loop, a predição com base em simulação de campo elétrico, né? Acho mais promissor, sim. Eu só me perguntei se são vários caminhos que podem chegar no mesmo lugar, né? Assim, o modelamento computacional, o estudo com ressonância funcional, EEG em closed loop, machine learning, né? Tudo que você está tentando fazer é isso que você está falando, né? Aumentar a precisão desse método, né? Beleza, obrigado, parabéns aí pela excelente apresentação. Obrigado a você. Mais perguntas? Acho que não, né? Acho que é isso. Muitas pessoas parabenizando aqui no chat. Mas... Obrigado a vocês, foi um prazer ter participado e prazer trabalhar nesse departamento aqui, muito legal. Valeu, Lucas, brigadão. Obrigado. Tenha uma boa semana. Boa semana para todos, fiquem bem em suas casas e até daqui a 15 dias. Até daqui a 15 dias. Tchau, tchau. Tchau, um abraço. Um abraço. O Suen. Salve, Zóio. E aí, meu querido? Tá bom. Ô, mano, os caras estavam te citando aqui no Journal Club. Eu fiz um trabalho com o Lucas.
Pô, achei style, os caras estavam te dando uma moral ali. Mano, legal, velho. Os trabalhos estão saindo aí. Os caras estavam falando assim, não, como o Suen demonstrou. Ô, louco. Gostei de ver, mano. Cabuloso. Mano, bora fazer uns projetos aí. Então, o que foi aquele que você fez? Eu tava tentando entender. Você mapeou o cérebro com um campo magnético, campo elétrico? Como Mano, que foi aquela parada que você fez? peraí, tá gravando, vou interromper a gravação. Ah, tá